Bem-vindos ao programa VEMO1. Aqui vocês vão aprender informações, curiosidades e alguns fatos da nossa história. VEMO1, na língua terena, significa a nossa voz. Estamos na comunidade indígena Marçal de Souza, um bairro habitado por nossos parentes terena. E aqui, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Nir Terena, é onde a nossa cultura prevalece. Estamos aqui para dar voz à nossa comunidade e abordar algumas questões indígenas, incluindo a nossa arte, a nossa cultura, a nossa linguística e a nossa conquista. Com vocês, nossos convidados. É cultural dos terenos, os nossos antepassados. Eu sou terena. Não tivessem pegado as nossas terras, Da nossa cultura, da nossa existência. Que vai protagonizar, junto com os povos indígenas, construir as políticas de daqui. Luta, muito luta. Olá, nós do VEMO1 trouxemos aqui um convidado, um amigo de longa data, Gerson Jacobina. Gerson é professor formado em Educação Física, bacharel em Licenciatura, pós-graduado em Atendimento à População Especial, formado pela UCDB, pós-graduado em Educação Escolar Indígena pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Gerson, é uma honra de tê-lo aqui. Eu que agradeço, pelo convite, estar aqui. Maior prazer, uma honra também, E agradeço mais uma vez. Gerson, eu gostaria de saber de você como se dá a inclusão de pessoas de deficiência dentro dos povos originários. Essa questão dos povos originários, a questão da deficiência, infelizmente, tem a desejar. Então, hoje nós temos aí um número cada vez mais crescente de crianças especiais nas aldeias, no setor urbano, e ainda muito poucos estão se fazendo, ainda não teve um olhar e uma política voltada, para esse atendimento. A gente sabe que a educação física ela é uma parte muito importante da educação escolar. Como você, como professor de educação física, identificou que ali seria o seu nicho para trabalhar com as pessoas de necessidades especiais nas escolas? Eu, desde pequeno, sempre gostei do esporte, sempre fui para o lado da área da saúde. E a questão da educação física nesse contexto, ela se deu não por minha vontade, eu fui escolhido, certo? Por eu atendia numa academia, crianças, que é criança. E nesse meio dessas crianças surgiu uma criança especial. E através dessa criança especial, que ela teve um grande desenvolvimento, até então, eu não entendia nada da questão de criança especial. Recebi um convite para trabalhar numa clínica e aí que iniciou-se o trabalho. Então, através de muito estudo, na clínica aprendi muito, porque vários profissionais atuando. Após esse trabalho da clínica de 7 anos, fui convidado para ir para a Universidade Federal, trabalhar com deficiência adquirida, na qual também tive um grande aprendizado, foi 7 anos. Da Universidade Federal fui convidado para ir para a Seleção Brasileira, que foi minha primeira convocação para a Seleção Brasileira, da ANDE, Associação Nacional de Pessoas com Deficiência Física,
na qual fui para o Pan-Americano, fui para o Sul-Americano, conheci alguns países fora, né, através do esporte população especial. Depois de muito trabalho, eu resolvi parar, né, com o esporte em si, né, devido a muita viagem, pouco tempo em casa, né, você não via os filhos crescer. E após isso aí, depois de longos anos parado, trabalhar com esporte, mas fazendo ainda o atendimento domiciliar. E aí recebi um outro desafio, que era a recreação e lazer, APABB, São Paulo. Fiz um projeto, pediram para fazer um projeto, fiz o projeto e fui, depois de um ano, chamado para trabalhar, que é recreação e lazer em encaminhamento para a população especial. Aí abrangia todas as deficiências, que na qual também fiquei uns 4, 5 anos. Hoje eu trabalho com atendimento domiciliar, já estou nessa há 37 anos, fazendo esse atendimento, sou palestrante, certo? Levanto uma bandeira, né, do TEA, transtorno espectro autista, na verdade em geral, né? Falou em deficiência, nós estamos lá, estamos, né, brigando pela inclusão, né, tanto escolar como no meio urbano, né? Você me diz que é um número crescente entre as crianças, né, não só o autismo, mas você acha que tem algum fator, pode ser, não sei se pode ser a nossa tribo, dos terenas, ou se pode ser uma outra etnia que tem mais números crescentes? Essa questão crescente da deficiência, não só na etnia terena, mas em várias outras etnias. Ainda nós não temos uma causa exata. Temos alguns estudos, né, que é questões da nascente de água cada vez mais contaminada por agrotóxicos, aquelas questões todas, a questão alimentar, né, mas não temos ainda um estudo, né, de fidedignidade de dizer que é isso ou aquilo. Tanto nas questões, falar assim, olha, a questão indígena está crescendo, sim, mas aqui também, na cidade também está crescendo, está tendo um crescimento cada vez mais da população especial. Agora, o que eu recomendo, ou o que a gente busca recomendar, é que tenha uma política voltada para essas crianças, né? Tempo atrás eu estive visitando algumas aldeias e ainda acontece da própria família resguardar essa criança. Né? E quando as crianças vão para a escola, ela ainda não tem um atendimento especializado, com um profissional graduado, especialista que possa dar esse atendimento. Então não vejo só a questão nossa, que é a questão dos terena ou das outras etnias, mas está acontecendo em geral. E como você vê a presença do TEA nas populações indígenas? Sabemos que não é um caminho fácil, né? São cheios de profissionais. Eu compreendo toda a diferença que um profissional bem capacitado como você faz uma grande diferença na vida daquela criança. Como que você vê essas famílias que não desistiram dos seus filhos, aquelas que procuraram ajuda, porque necessitam de ajuda? Qual o conselho que você daria para essas famílias que foram atrás? 99% da família típica são mulheres. Eu vejo como uma verdadeira guerreira. Eu falo sempre, quando estou dando palestra, que essa mãe foi escolhida, né? Não é fácil lidar com a situação. O TEA, que é o transtorno espectro autista, ele tem o leve, moderado e o profundo, certo? Todos eles, se for trabalhado desde que foi detectado a deficiência, ele vai ter uma vida social melhor.
certo? Eu peço e falo para os pais, não tenha vergonha, certo? A lei está aí, né? Uma lei voltada para as crianças especiais e temos que correr atrás, tem que ter maior formação, formar as associações das mães, né? Trocar essa experiência que uma teve, que a outra também pode aproveitar, né? E não esperar somente do poder público, certo? Hoje nós temos aí uma tecnologia, 99% das famílias ela tem uma tecnologia em casa. Hoje é mais fácil você fazer essa pesquisa, buscar os seus direitos, né? E não abaixar a cabeça, não. Todos nós estamos empenhados, né? E até eu, né, sempre me propus a ajudar, certo? Essas mães. E eu vejo nessas mães, como eu falei para você, cuidar do anjo azul, certo? É uma bênção. Sempre a gente fala assim, é uma bênção você cuidar do anjo. Do mesmo modo que você ensina, você também aprende. E o que representa para você as comunidades indígenas urbanas hoje em Campo Grande? Luta, muito luta. Tempo atrás me perguntaram, os aldeados indígenas e os indígenas urbanos. Eu falei, não entendi a sua pergunta. Aí ele respondeu de novo. No meu ver, não existe. Se eu sair da aldeia e estou na cidade, eu não deixo de ser índio. Indígena, quer dizer. E o que eu vejo é o seguinte, que está faltando uma reforma no contexto da educação, no contexto da saúde, da justiça, da FUNAI, da própria FUNAI. Qual que é esse ajuste que você está dizendo? Tem que ser mudado, certo? Porque não tem mais como eles dizerem um não, como estão dizendo, para os indígenas urbanos. Não existe indígena urbano, existe o indígena. Esse ajuste ele tem que ter. Eu não tenho que sair da cidade, se eu vim para a cidade, porque eu vim à procura de algo melhor, de expandir meus conhecimentos também. Não posso ficar dentro de uma bolha. Para ter um atendimento médico, eu tenho que voltar à minha origem de base. Eu tenho que voltar na aldeia, passar pelo médico da aldeia para pedir uma requisição para voltar para a cidade. Sendo que nós temos aqui uma secretaria indigenista na cidade. Questão da FUNAI, questão de outros órgãos também, eles têm que repensar nessa reforma. E aí eu acredito que vai melhorar muito para questões daqueles chamado indígena urbano, que para mim é indígena, tanto aldeado como urbano, são mesma família. Eu vou voltar na pergunta em que eu falo sobre a presença do autismo nas populações indígenas. Como eu iria fazer uma entrevista também como mãe atípica, eu gostaria que você me devolvesse uma pergunta para que eu possa responder. Qual foi a sua aceitação? Como que foi a sua aceitação? Eu tive um processo de luto. Sim. Porque quando eu pedi a Deus um filho, e quando ele me deu esse filho, foi logo depois que minha avó faleceu. 3 dias depois eu soube que eu estava grávida. E fui vendo que não era de acordo com a idade, que o que era esperado com 2 anos, meu filho não falava. O caminho é árduo, muito doloroso. Então quando você diz assim, não vamos desistir, porque essa criança precisa. Sim. Quando eu recebi o laudo, eu falei, eu dou conta, né? Eu dou conta, porque se me foi dado, meu filho foi um presente. Ele me foi dado. Com certeza. Porque eu daria conta. Lógico que eu tive todo o processo do luto, porque o meu maior medo hoje, Gerson, eu acho que de muitas mães que você também deve conhecer, é de morrer e o filho não tem com quem ficar. Essa é uma realidade. Como eu digo, como eu falei no decorrer da entrevista, o quanto antes você trabalhar essa criança para que ele possa ser independente, Sim. não dependente,
Ele pode sim ser independente, ele pode ser alfabetizado, ele pode ter a sua independência. Né? O ser diferente não quer dizer que ele tem que ser dependente. Sim, sempre me dói, sabe? Pensar no futuro, saber que ele pode sofrer algum tipo de preconceito por ser um indígena, sabe? Portador de uma necessidade, um laudo é pro resto da vida. Mas um laudo não rotula o meu filho. Com certeza, não sei, né? Eu acredito que esse crescimento, essa mudança que o filho vai estar trazendo para você, um outro olhar, ele é muito grande, certo? De você se colocar num lugar do outro, né? O que falta dentro da humanidade, né? E esses cuidados, fazer valer, não deixar passar, né? Ela existe, ela existe. Existem as questões de nós, indígenas, ter essa discriminação, até mesmo dentro do nosso próprio povo, certo? Existe. Então a gente procura, falo sempre, descolonizar. Não porque a pessoa é indígena, que ela não tem ainda enraizada aquela questão do colonialismo, certo? E dentro da nossa cultura, nós temos também trabalhar essa questão, por ele ser diferente. E ele ser diferente não quer dizer que ele tem que sofrer, passar por isso. A partir do momento que ele conhecer os nossos direitos e fazer valer esse nosso direito. Essa é a mensagem que eu deixo para você. A partir do momento que você começa a compreender e ter cercar desses seus direitos, você vai fazer valer ele, você pode ter certeza que ele vai ter um crescimento, né? Que vai saber se defender de determinadas situações que porventura, né, possa ocorrer. Gerson, muito obrigada pela nossa conversa. Como eu disse, foi uma honra te receber. Eu que agradeço. Obrigada. Eu estou à disposição, né, precisar, né, de um auxílio, precisar de alguma informação que eu possa, né, lhe dar, pode contar comigo. Obrigada, Gerson. Coragem. Você é uma guerreira. Vai dar tudo certo. Essa criança vai te dar muito orgulho. Ai, sim. Pode ter certeza. Bom. Obrigada. Aí no Chapá, essa é a minha família.